Imagina a cena. Você acorda cedo, sabe o que tem que fazer, treinar, estudar, trabalhar, mas você decide que hoje não é dia. Aí você fala, não, amanhã eu começo. E o amanhã vira dias, vira semanas, que depois vira meses, que depois vira anos. E você nunca começa a trabalhar naquele projeto que poderia mudar de fato a sua vida. E hoje eu quero literalmente falar com você sobre por que a motivação é uma estratégia pouco utilizada por pessoas altamente eficazes. Por que que a motivação ela é pouco efetiva na prática. Então, eu quero que você literalmente deixe de falar, que quando você se sentir motivado, você vai começar a agir. Vamos então para o nosso segundo episódio do Descodificado nesse ano de 2026. Prazer, meu nome é Gustavo Ian, sou neuroestrategista, especialista em neurociência do comportamento e também mentor de desenvolvimento pessoal. Aqui a gente não vai romantizar o processo de forma nenhuma, mas a gente vai sim trazer ações práticas de mudança para a nossa vida, beleza? Então, pessoal, eu separei aqui algumas anotações e para a gente evitar cometer erros fatais nessa conversa, eu decidi fazer ela de uma forma um tanto quanto diferente. Então, eu espero de verdade que você goste da minha abordagem, afinal de contas, eu não vou trabalhar aqui a motivação de um ponto de vista acadêmico e sim de um ponto de vista prático, ok? Então, a gente não vai entrar nas minúcias da parte acadêmica referente à motivação. Obviamente, com alguns conceitos a gente vai trabalhar sim, mas sempre com foco ali na prática, em trazer essa reflexão. Bom, alguns pontos importantes para a gente trabalhar aqui. A motivação, ela é uma emoção, e a ação, ela é de fato uma decisão. Então aqui eu já abro um contraste. Se a motivação é emoção e a ação é decisão, o que que eu quero dizer com essa frase, com essas afirmações? Primeiro, a emoção, ela é algo temporário, ok? E as emoções, elas podem ser influenciadas, primeiro, pelo sono, pela nossa alimentação, pelos nossos níveis de estresse e, obviamente, que cada um desses pontos, eles são trabalhados de um ponto de vista integrado, né? Para que, de fato, nós tenhamos aí uma liberação ou não de cortisol, uma liberação ou não de serotonina, uma liberação ou não aí de dopamina, tá? E a motivação, ela nada mais é, e ela nada mais tem ali como relação do que aquele grande ponto, né, de virada, muitas vezes assim, né? Ou aquele momento em que nós literalmente nos sentimos prontos. Eu acho que essa é a grande palavra quando a gente fala de motivação. As pessoas, elas esperam se sentir prontas, né? Então eu ouço muito isso, né? E a grande verdade é que o nosso cérebro ele não foi feito para você agir quando você estiver pronto. A grande questão aqui é que o nosso cérebro ele foi feito para reagir a estímulos. Ele foi feito para literalmente sobrevivência. Então ele não vai da noite para o dia te fazer ser uma pessoa de altíssima performance. Afinal de contas, o grande tchan aqui é que você entenda que seu cérebro ele não responde a coisas vagas, ele responde a comandos certos, comandos claros, para não comandos certos, né? Comandos. E aí você vai dar o comando certo para que você de fato consiga entrar em ação. E é importante a gente lembrar que quem espera pela emoção para começar a agir, de fato, entrega ali o seu controle para o sistema límbico, né? E, novamente, o nosso cérebro, ele, por essa questão contextual, nós nos acostumamos, nós treinamos desde os primórdios o nosso cérebro ele a sobreviver. Então, ele muitas vezes busca, e até nessa economia exacerbada de energia, ele busca o atalho mais rápido, o atalho com menos gasto enérgico. Não necessariamente o, é uma decisão, é a melhor decisão, mas é a decisão que gasta menos energia. Isso significa o que na prática, Gustavo? Significa que a decisão
que gastar menos energia, seja ela boa ou ruim, seu cérebro vai tomar, ok? E dentro disso é que a gente começa ali aquela relação basicamente com a procrastinação, né? Então, a minha grande provocação aqui para você é que se você só age quando você sente vontade, então quem você realmente é? Quem de fato manda na sua vida? Você é uma criança que a gente ainda precisa ficar literalmente instruindo a escovar os dentes, ou você sabe o que você tem que fazer e age como adulto, fazendo o que tem que fazer na hora que precisa fazer? Isso é uma provocação que eu gostaria de levantar, porque de fato, quando a gente fala de motivação, tem muito a ver com também a coragem de fato encarar uma realidade. Nós não somos mais crianças e nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Minha segunda afirmação aqui com você é de que a motivação, ela não vem antes da ação, ou seja, a ação precede a motivação. Na prática, o que isso significa? A motivação, ela surge depois que você entra em ação. Afinal de contas, a dopamina, ela não é um prêmio, ela é a antecipação, ou seja, e aí temos estudos que falam sobre isso, a dopamina, ela é liberada na mera expectativa da recompensa, na mera expectativa, ou seja, antes mesmo que você tenha aquela recompensa, a dopamina ela já é liberada. E aí até mesmo falando sobre essa questão da motivação do ponto de vista ali dopaminérgico, a gente precisa entender que a dopamina, a motivação, ela sobe principalmente quando você começa, ou seja, você começa e então você tem uma liberação de dopamina. E outro ponto, não quando você pensa em começar, tá? Ela não é liberada quando você pensa em começar, quando você começa a agir, quando você comunica essa ação, aí sim, ela já começa a ser liberada. E aqui eu gosto muito de lembrar da questão do erro de predição de dopamina. Afinal de contas, a gente tem expectativa e realidade. Então, cuidado nesse equilíbrio para que você não tenha uma frustração que te faça de fato ficar paralisado, ok? Bom, pequenos movimentos ativam aí os circuitos. O que eu quero dizer com essa afirmação? E o nosso cérebro, ele gosta de gastar pouca energia, né? Então ele gosta de otimizar a energia, e para a gente conseguir entrar em ação e ter uma liberação de dopamina ali que de fato favoreça a nossa mudança comportamental, a minha sugestão é que você distribua as atividades colocando uma meta grande, mas aí você vai fazer o quê? No dia a dia você vai destrinchar essa meta grande em pequenas metas. Afinal de contas, as grandes metas têm um gasto enérgico, então o seu cérebro vai fazer um cálculo. Poxa, quanto de energia eu preciso gastar para chegar nessa meta? É muito mais fácil você trabalhar a sua cabeça de um ponto de vista de, ao invés de você fazer aí, vamos supor, 3 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, você trabalhar em fazer R$ 1.000 por dia, você trabalhar em fazer R$ 100 por dia. Então, entenda que é muito mais fácil você distribuir essa meta em pequenos passos, em microações. Então, todas as vezes que você for colocar um comportamento, por exemplo, eu gosto muito de falar isso, quando você está indo ali para o treinamento, quando você está indo ali para a academia fazer a musculação, o que você pode fazer? Primeiro passo, se organizar. Então, 1, 2, 3, coloca a camisa. 1, 2, 3, coloca o tênis. Gente, literalmente, você vai criando. Aí daqui a pouco você pensa, pô, já tô arrumado. Então deixa eu ir logo. Outro ponto que eu gosto sempre de brincar também, vai para academia e vai nem que seja para fazer esteira. Por quê? Porque às vezes você já tá lá, você já pensa assim, cara, já tô aqui. Então deixa eu dar o meu melhor. Quantos treinos eu não fui literalmente pela disciplina? Simplesmente eu virei e falei, eu vou lá pelo menos para fazer 10 minutos de esteira e acabei fazendo o treino completo. Então, nos dias ruins é que você vai literalmente mostrar o quão maduro emocionalmente você é, o quão disciplinado você tem se tornado. E aí a gente precisa lembrar lá daquele conceito de mudança comportamental, onde nós temos ali 3 camadas.
primeiro a camada identitária, a camada de processos e, por último, a camada de resultados. Ou seja, na prática, quanto os seus resultados, eles vão literalmente mostrar os processos que você tem executado. E os processos que você tem executado vão mudando ali a sua identidade. Isso também tem muito a ver ali com a neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se moldar de acordo com aquilo que você tem de fato treinado ele, ok? Então, o nosso cérebro, ele aprende esse comportamento repetitivo. Ele literalmente vai trabalhando essa identidade através da ação. Ou seja, a identidade de uma pessoa fitness vem das ações, dos processos. Como é a vida de uma pessoa fitness? Ela acorda cedo, entre aspas, né, no geral. Ela acorda cedo, ela vai na academia, ela se alimenta bem. Então, quando você vai trabalhando esses pontos, naturalmente você vai criando uma identidade de uma pessoa fitness. E se você estiver esperando no lugar errado da equação, eu te garanto que seria no lugar da motivação e não no lugar da ação. Então preste bastante atenção, porque quando a gente fala de motivação, a motivação ela vem somente depois que você inicia a ação. E por que a motivação ela vicia e enfraquece? A busca pela motivação cria uma constante dependência emocional. E eu vou citar 3 princípios aqui do porquê que a busca pela motivação, ela cria literalmente essa dependência emocional. Primeiro, você passa a precisar sentir algo para agir. Ou seja, você precisa de um gatilho para que você se sinta motivado, para que você se sinta que você precisa entrar em ação referente a algo. Em segundo lugar, o cérebro associa esforço ao sofrimento. Então, quando você vai fazendo essa associação, ela é muito perigosa. Cuidado para você não criar gatilhos ruins para você. Isso é um outro ponto. E terceiro, que eu também acho muito importante, é que qualquer desconforto vira motivo para você parar. Quando você está ali motivado, qualquer coisa que seja um ponto de dificuldade, você vai parar. Então, vamos voltar ali para a pessoa que está iniciando ali na vida fitness, para a pessoa que está iniciando ali numa transição de fato começar a fazer exercício físico. Se ela não vê resultado rápido, ela vai parar. Mas se você tiver uma organização, uma resiliência de um plano a longo prazo, naturalmente você vai permanecer. E para você, e aí até o pessoal até costuma me perguntar também, quanto tempo demora para a gente criar um hábito? Vai depender. Cada hábito ele vai depender de acordo com a tua estrutura, né? Então, como você levou sua vida e qual vai ser a dificuldade, qual o gasto enérgico, como seu cérebro vai calcular esse gasto enérgico para você criar esse hábito. E, principalmente, um dos principais fatores para a mudança comportamental, intensidade emocional. Então, quando nós juntamos, né, a repetição mais ação consistente com intensidade emocional, mais fácil é da gente mudar um hábito, ok? Inclusive eu falo isso no vídeo sobre hábitos. Você pode também conferir no canal do YouTube. Então, meus amigos, a grande verdade é que quem vive buscando motivação está treinando seu cérebro para desistir e muitas vezes desistir na primeira adversidade. Quando a primeira adversidade aparece, é essa que a gente precisa literalmente passar por cima dela com um caminhão de coragem, de intensidade, porque se você desiste na primeira, saiba que de fato você vai treinar o seu cérebro para que todos os momentos da sua vida você, na primeira adversidade, você caia. E aí, olha só, não é só na vida fitness não, tá? Esse treinamento você tem que ter muito cuidado, porque o seu cérebro ele vai literalmente registrando isso. Então, poxa, beleza, ele falou que ia estudar inglês e não finalizou. Ele falou que ia terminar a graduação e não finalizou. Quantas pessoas você conhece que começaram a graduação, aí foram para outra, aí foi para outra, aí foi para outra e não termina? A pessoa tem várias faltas determinativas na vida. Por quê? Porque ela nunca parou para terminar algo que ela começa. E o cérebro ele vai registrando isso. Pô, falou que ia fazer e não fez.
começou e não terminou. Quantas vezes você não começou algo e não terminou? Cuidado, cuidado. A minha pergunta para você é bem clara. Quantas vezes você abandonou o processo e deixou o processo de lado porque o entusiasmo acabou? Pensa aí, reflita, porque essa reflexão, quanto mais consciência a gente traz, maior a força da mudança. Eu gosto de brincar que pelo menos ali uns 50% da mudança vem da consciência. Não tem como você mudar algo se você não tem consciência do problema. Não tem como eu tratar uma doença se eu não sei qual é a doença. Concorda comigo? Então a consciência, a autoconsciência referente a isso é muito importante. Seguindo, quando a gente fala então da alta performance como algo que não é emocional e sim estrutural, o que eu quero dizer? Que, em primeiro lugar, profissionais com altíssimo nível de performance, eles não negociam com o estado emocional. Eles regulam seus estados emocionais. Então, se ele acordou triste, ele vai regular o seu estado emocional. Se ele acordou, enfim, para baixo, ele não vai negociar com o estado emocional dele. Ele vai executar. Tem uma frase do Bernardinho, que era o técnico da seleção brasileira de vôlei, ele fala bem assim: se apresente e dê o seu melhor. Se apresente e dê o seu melhor. Você está cansado? Se apresente e dê o seu melhor. Você está exausto, exaurido, você está bem? Se apresente e dê o seu melhor. No dia que você estiver ótimo, então, maravilha, se apresente e dê o seu melhor. No dia que você estiver péssimo, se apresente e dê o seu melhor. É simples assim. Então, eu acho esse primeiro fator de não negociar com o estado emocional muito importante. É você literalmente não responder ao estado emocional, mas você dá comando para o seu cérebro sobre aquele estado emocional. Tô cansado, negocia com o seu cérebro, cara. Tô cansado, hoje vou dar o meu melhor, vou descansar no dia tal. Acabou. Você precisa aprender a negociar consigo mesmo. Segundo ponto, essas pessoas de alta performance, elas criam rotinas que funcionam mesmo sem elas terem ou dependerem da vontade, sem elas dependerem da motivação. O que isso significa na prática? Elas reduzem o custo mental de iniciar ou de fazer aquelas tarefas. Na prática é isso. Então, uma tarefa é difícil? Qual é o meu melhor momento do dia para eu fazer essa tarefa? Olha só, o nível de autoconsciência, o nível de autoconhecimento que essas pessoas têm. Esse, inclusive, é o primeiro pilar da inteligência emocional, a autoconsciência, segundo Goleman, e eu gosto de trabalhar com autoconhecimento. E em terceiro lugar, mas não menos importante, essas pessoas elas constroem uma identidade baseada em execução. Então, o que eu gosto sempre de brincar, se você não tem resultado, seja pelo menos responsável, faça o teu marketing, finja até você se tornar. O que é o fingir até você se tornar? Não é você sair por aí mentindo, ok? Você não vai sair por aí mentindo. Você vai agir mental e emocionalmente como se você fosse uma pessoa de alta performance. Você vai literalmente construir essa identidade. A gente volta lá. Como que você vai construir essa identidade? Você vai, primeiro, trabalhar suas crenças de merecimento, capacidade e identidade. Você vai trabalhar os processos. Você vai trabalhar o que são os processos? Sua rotina. Isso tudo vai fazer com que você mude a sua identidade e naturalmente os resultados eles vão vir. Ok? Então preste bastante atenção, porque disciplina, no fim das contas, não é sobre rigidez. Disciplina é muito mais sobre uma liberdade antecipada, é muito mais sobre uma liberdade, uma agilidade emocional, ok? E, novamente, como que você negocia consigo mesmo durante o processo? Porque não é todo dia que você vai acordar
super feliz, não é todo dia que você vai acordar super motivado, não é todo dia que você acorda num super bem-estar, mas você precisa fazer. Novamente, eu te pergunto, você é uma criança que a gente precisa pegar e falar, vai lá, escova os dentes, ou você é capaz de entender que você é um adulto que tem responsabilidades e que você precisa, de fato, fazer aquilo que deve ser feito na hora que deve ser feito? Eu acho que você já sabe a resposta. Vamos lá, pessoal. Resumindo então tudo isso que a gente conversou. Primeiro você tem que entender o seguinte, a motivação, ela é um bônus. Ela nunca vai ser um pré-requisito. Afinal de contas, como a gente já conversou, a motivação, ela vem depois de você começar a ação, ok? Eu penso da seguinte forma, a maioria das pessoas, elas não precisam de motivação. A grande verdade é que elas precisam parar de se enganar. Elas precisam parar de se mutilar muitas vezes numa autocobrança excessiva, de tentar ser perfeita todos os dias, de você literalmente, principalmente as pessoas que estão mais ali com perfeccionismo aflorado, eu gosto sempre de falar, cara, se você não dá conta de correr 5 quilômetros, faz andando, mas faz. Falou que vai fazer? Faz. Entende? Sempre termine aquilo que você falou que vai fazer. Falou que vai fazer? Faça. Não mude a sua palavra. Então, muito cuidado ao falar. Se você combinar com o seu cérebro, vou fazer 10 quilômetros, faça. Se você combinar, vou fazer 5 quilômetros, faça. Ah, vai fazer arrastado. Faz arrastado. Você não precisa fazer correndo todos os dias. Se você fala que vai fazer correndo, você vai ter que fazer correndo. Mas se você não falar, vou fazer 5 quilômetros apenas, ok. Então faça os seus 5 quilômetros da forma que der. Dê o seu melhor. Se apresente e dê o seu melhor. Tá tudo certo, ok? Se você só faz aquilo que dá vontade, sua vida ela vai ser muito limitada e principalmente ela vai estar o tempo inteiro limitada ao seu humor. Então, a grande questão aqui para mim é que você retire a possibilidade de que sua vida seja controlada pelo seu humor. Afinal de contas, o humor ele é bem variável, as emoções elas são efêmeras, então elas passam e não é todo dia que você vai se sentir extremamente confortável. Fechou? Meus amigos, então para a gente fechar, conclusões. Motivação é instável. Segundo, a emoção não é comando. Terceiro, ação precede sentimento. Então, todas as vezes que você começa a agir, você vai literalmente criando essa motivação, ok? Você vai literalmente trabalhando isso. Quarto ponto, identidade nasce da repetição. Então, se você tiver que anotar tudo desse podcast, anote. Motivação é instável. Segundo, emoção não é comando. Terceiro, ação precede sentimento. E quarto, identidade nasce da repetição. Beleza? Quando você não tiver vontade, reduz a tarefa, mas nunca elimine a ação. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.